Estava já passando o pessoal que hoje o Acesso traz uma conversa delicada. Delicada para muitos de vocês, delicada para mim por um bom tempo. Não mais libertação de amarras. E agora até assim para você. E aí, Jeff, já ficou liberto disso? Autoconfiança, né? O medo da autoconfiança. Como que eu fico desconfiante de tudo que está acontecendo? Você já passou por esse período aí? Esse período da qual nós estamos agora é a minha primeira vez passar por uma forma dessa forma assim global, né? A gente vê todo o Brasil vendo isso. É a primeira vez, então vamos ver aí como tô igual como o Pedro Álvares Cabral, tô indo aqui como aquele que está iniciando. Nós vamos ver isso aqui. Mas olha só, uma coisa que de repente até vocês podem pensar. Vocês já tiveram assim dúvida do que vocês estavam fazendo? Puxa vida, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que isso que eu quero fazer no meu trabalho dá certo? Será que isso que eu quero empreender dá certo? Acho que eu vou deixar quieto, vou guardar isso aí. Não, talvez não é a ideia certa. De repente vou jogar uma coisa, vai dar errado, vou perder. Sabe o que é isso aí? A autoconfiança. Faltando. A autoconfiança faltando faz isso com você. Quem possui problemas de autoconfiança está sempre duvidando dele mesmo. Ele tem receio de expor as suas ideias e muitas vezes guarda para si mesmo, mesmo que aquela ideia queime dentro dele. Ele vive na sombra, com medo de expor a sua opinião e ser questionado. A falta de confiança, ela é uma geradora incrível de incertezas e muitas vezes ela pode afetar até mesmo a sua autoestima. Olha aí, o prejuízo que dá de você não ter a autoconfiança. E isso, de repente, a gente pode falar, poxa, mas como que a gente vai poder desenvolver a autoconfiança? De repente, é um caminho. Como que eu vou, sei lá, tem 3 passos para me desenvolver a autoconfiança? De repente tem. Sabe que eu não pensei nisso, Jeff? Que de repente poderia ter um passo a passo? Tipo, desenvolva a sua autoconfiança em 5 passos simples e tranquilos. Mas talvez a gente não tenha esse formato para utilizar. De repente, você pode pegar por situações simples. Parar de se comparar com os outros. Ter cuidado com você, com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu cabelo, com a sua barba. Não importa qual é o seu estilo. Eu gosto de barba. Você está falando de barba? Eu tô falando barba e passando aqui, eu tô limpinho. Limpinho não, né? Liso, lisinho. Mas tem gente que gosta de barba, não tem problema. Só que você pode ter uma barba bem tratada. Você pode ter um rosto bem tratado. Você não precisa desprender de vários e vários reais para que isso aconteça. Você pode apenas fazê-lo em casa. E aí tudo muda. Pratique a autocompaixão. Isso é um negócio difícil para alguns, hein? E eu ficava extremamente nervoso quando eu errava, sem pensar na ideia dos outros errar. Mas se eu errava, já era um motivo de. Eu tinha um paviozinho curto, né? Qualquer coisa era choque. E abraçar as dúvidas. As dúvidas é algo que pode nos parar. Mas entre deixar ela parar e continuar caminhando, tem um espacinho pequenininho que é a sua decisão do que você vai fazer. Então, atenção. Realize experiências. Faça experiências, veja realmente como pode ser as coisas.
Elimine pensamentos negativos ou que te perturbam, te preocupam o tempo inteiro. Aproveite o momento que você está vivendo. Lembre-se que a vida não passa de um sopro. Talvez esses dois aqui é a última coisa que você vai ver hoje. De repente, o momento é agora. E o que foi a sua vida até agora? Quando você estava falando ali, algo bem interessante para poder desenvolver a autoconfiança, tem aquele chamado 3 passos, CCC. Você tem que capturar, converter e canalizar. Como assim, Jefferson? Porque para tudo entre quando você recebe algo, nesse momento você pode estar envolto em sentimentos, em emoções. Jefferson, e qual a diferença entre sentimento e emoção? A partir do momento que o seu cérebro ele entende algo e vem uma informação até ele, ele gera um sentimento. Esse sentimento ele vem envolto de você, pode ser uma forte emoção para algo destrutivo ou algo positivo. Como assim, Jefferson? O sentimento ele é algo que está dentro de você, ele está intrínseco dentro de você. Já a emoção é algo que sai como ação. Então, se fosse um tripé, você recebe a informação, você tem um sentimento positivo ou negativo, e esse sentimento ele é canalizado de forma aqui para o mundo. Sendo ele uma ação, sendo ele uma... Como a Ale falou, você pode se reprimir, ou você pode conduzir essa emoção para algo de crescimento. Então, por isso que é importante o CCC. Você capturar isso é qual você tem agora. Você pode estar sentindo algo que pode ser uma raiva, pode ser felicidade, mas o que é que eu faço com isso agora, Jefferson? Você vai ter que canalizar ele para algo que realmente seja produtivo. Jefferson, como assim o que é produtivo? O que é que você faz que é bom e que agregue, que você sente prazer e que isso traz para você resultado? Muitas pessoas utilizam essa mágoa, essa raiva, esse momento de felicidade para poder fazer algo como pintura, algo como fazer artesanato. Outros utilizam como eu vou fazer trabalhar o dobro, eu vou transformar isso em algo maior. Então, a partir do segundo ponto em que você sabe capturar e depois converter, quando você canaliza isso para o lugar certo, você tem aí o resultado. Porque o mais importante para ter autoconfiança não é sobre as quedas, não é sobre a vitória ou sobre a derrota, mas é sobre o ato de você saber fazer esses 3 passos, de pegar algo, sentir agora, capturar, canalizar e converter para algo que te traz resultado. E isso gera confiança. Porque você pode estar pensando assim, por que tem gente que não para independentemente das quedas? Porque cada momento que ele cai, ele captura aquela emoção, ele converte aquela emoção de raiva e transforma em algo positivo e transformando isso para o seu externo. E por isso que muitas pessoas continuam crescendo independentemente de onde ela esteja. E é isso que faz a diferença. Jefferson, dentro da mentalidade, o mindset, isso aqui está localizado aonde? No mindset de crescimento. Porque se você tiver um mindset fixo, nesse momento, ou você está totalmente levado a emoções em que você está quase que muito emotivo, de felicidade, a ponto de você ficar quase como uma pessoa que não tem noção sobre o que é correto, do que não é, você perde aquele filtro entre o que você pode ou não falar e você fala até demais, ou você está no momento em que deprê, que você se colocou totalmente agora a se entrar dentro de um casulo e está ficando aí deprimido, fazendo como aquele animal, a vaca, fica ruminando e mastigando isso e cada vez você fica pior. Você vive com aquela sensação de não querer acordar, de ficar querendo só dormir, é porque você está somente canalizando de forma negativa e com mindset fixo, prisionando essa emoção sem saber canalizar. É como eu te disse anteriormente, é como o coração. O coração, se ele prender a circulação sanguínea, você vai acabar infartando. Porque o coração, ele sempre está bombeando sangue, porque ele pega aquela pressão, canaliza e envia para as veias, envia para as artérias, continuamente. E é isso que você deve fazer para poder ter autoconfiança. Mas sabe o que você estava falando disso agora? Eu lembrei de uma situação que uma vez, conversando com uma pessoa, falou assim, nossa, essa pessoa é autoconfiante e chega a ser arrogante. Isso é uma comparação infeliz que as pessoas fazem. O porquê que eu coloco isso para vocês? Uma pessoa autoconfiante, ela é uma pessoa decidida.
ela é decidida no que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, da forma que ela sabe que deve ser feito. Ela se apresenta sempre de maneira segura, tem facilidade de expressar as suas opiniões e enfrentar desafios sem ser arrogante, sem ser defensivas. O que é defensivas? Pensa no jogo de futebol, muita gente gosta aí, né? O outro jogo, defensivo. Defende. É o quê? Você bloqueia a ação do outro, achando que aquilo é o melhor. Qual é o melhor? Eu não levar meu gol. Eu não deixar nada acontecer comigo. Eu quero ficar tranquilo. Então, essa ação defensiva não faz parte da autoconfiança. A situação da arrogância não faz parte da autoconfiança. Você se expressar, você ser uma pessoa que se apresenta de forma segura, você coloca as suas opiniões, você consegue tomar decisões de forma sensata, mesmo sob pressões, isso mostra que você desenvolveu a sua autoconfiança. Você conseguiu fazer com que a sua autoconfiança esteja ali, presente o tempo todo. Aí, de repente, você vai falar, poxa vida, não, tá bem, mas é uma pessoa que ela é autoeficaz em tudo. Não dessa forma, né? Ela, às vezes, ela vai dar uma sensação de quem sabe as coisas o tempo todo, mas não é. Na verdade, o que você vai ver em maior evidência numa pessoa autoconfiante é que ela vai te demonstrar que ela sabe o que quer. Ela sabe buscar os objetivos dela. São pessoas que elas mostram de forma transparente e clara o que elas querem fazer. Ela diz a verdade sobre as ideias dela. Ela possui uma segurança corporal, uma fisionomia limpa, sem timidez. Esses são os pontos diferentes de uma pessoa com a autoconfiança. E nós temos que se tornar dessa forma. Então, de repente, agora, né, com isso que o Jeff falou, do que eu falei, de repente, poxa, tá bom, mas o que eu vou precisar para ser uma pessoa autoconfiante? Primeiro, vamos ver assim, para você ter um policiamento na sua vida, tá? Vamos colocar aí um policiamento para que você esteja sempre autoconfiante. Se cerque de pessoas positivas, assim como seus próprios pensamentos, humor, atitudes, todas elas geram uma energia no ambiente e influenciam diretamente na sua autoestima. Ela é flutuante? Sim. Se eu falar uma besteira para você agora, dependendo da forma que você está, você leva um choque e esse choque é capaz de te paralisar. Então, somente a autoconfiança vai fazer com que você me ouça sem escutar. Essa é a pegada do negócio. Então, rompa com todos os padrões de medo. Romper padrões de medo é importantíssimo. Foque em todas as suas qualidades, não nas dificuldades. Nenhuma dificuldade, só nas qualidades. Trabalhe a sua autoestima. Sou bonito, sou jeitado, sou legal, sou uma pessoa legal de se conviver, eu tenho a alegria no viver, eu sou uma pessoa que transmite boas vibrações. Aí está uma pegada. Não fique arrastando e nem mesmo criando, cevando problemas. Isso não vai te ajudar e vai fazer com que você mine seu trajeto de autoconfiança. Então aí, ó, acho que eu falei, acho que deve ter dado uns 4, 5 passos aí para você. Esteja cercado de pessoas positivas, rompa com seus padrões de medo, foque nas suas qualidades, trabalhe a sua autoestima
trabalha e não arraste problemas, ó. 5 passos para você ser uma pessoa autoconfiante. Dentro da autoconfiança, quando o Ali falou que quando você é autoconfiante, você passa quase como um tom de arrogância, é porque a partir do momento que a pessoa ela desenvolve a autoconfiança, ela tem dentro de si princípios, algo que ela tem como norte, independentemente de qual seja a circunstância que ela vai ter na parte externa, dentro dela internamente, isso não vai modificar. Como assim, Jefferson, não vai modificar? Independentemente de como chega até você as informações, isso não vai alterar aquilo que você tem como visão contínua. Por isso que a lei falou aí, essa pessoa ela sabe para onde ela está indo. Se chegar algum problema, ela vai solucionar aquele problema, ela não vai ter ali como uma barreira, mas sim como uma oportunidade de desenvolver cada vez mais, de forma a... Mas Jefferson, se eu não tenho conhecimento, então ela vai buscar o conhecimento ou vai buscar alguém que tenha esse conhecimento para poder fazer com que ela alcance ali o resultado sobre aquele determinado ali objeto que ele tem como problema. E a autoconfiança ela é bem interessante porque chega momentos que você aprende até a filtrar o que você tem como escuta. Porque muitas pessoas ela acaba deixando-se vulnerável para poder escutar coisas a qual muitas vezes entra dentro dela sem que ela perceba, de forma que o filtro dela não está ali ativo. E acaba que isso acaba o dia dela, acaba até mesmo a semana dela por algo que ela escutou. Só porque ela não teve aí o filtro. E esse filtro vai partir daqueles 3 pontos que eu te falei. Toda informação que chega ao seu cérebro precisa ser aí filtrada. Quando você filtra ela, você faz com que aquilo seja ressignificado. De forma que você não vai ter o total impacto sobre o seu corpo. Porque você vai fazer com o coração. Você vai canalizar para algo externo, nunca deixando isso ficar internamente. Umas consequências de quem deixa isso canalizado internamente, algumas pessoas começam a sentir dor de cabeça, outros sentem tensão no corpo, alguns ficam nervosos e outros acabam até ficando assim desapercebidos como dormentes, porque eles ficam canalizando tamanha quantidade de emoções que eles ficam ali dentro de si implodindo. E acaba que pode acontecer que a pessoa tenha até aquele desejo de dizer assim, não, para mim chegou o fim. Só que esse fim é porque ela não soube canalizar e não soube utilizar a autoconfiança. Que eu disse aí que é um dos principais pontos é saber filtrar o que chega até você. É isso aí. Ó, o que o Jeff falou, que as pessoas agem como seus princípios. Na verdade não. Completando o que ele falou, tá certo. Princípios, a base. A pessoa que é autoconfiante, ela age conforme a sua convicção. Convicção é o quê? Os paradigmas que você foi criando em você. Aí pega o quê? Qual é os meus princípios, qual é a minha base, qual é o meu caráter. Então, a pessoa autoconfiante, ela pega tudo isso, junta tudo e fala, é assim que eu vou agir. Então, ela procura sempre o melhor entendimento das coisas. Em uma última instância, vamos deixar assim, ela não deixa de agir conforme ela tem a convicção de ser o certo, o justo, do que ela acredita. E ela não faz nada para ter a aprovação dos outros. Sabe aquela aprovação daquele amigo, daquela amiga, que é muito amigo, que é muito amiga? Então, uma pessoa autoconfiante, ela não deixa que aquilo exerça influência sobre ela. Ela acredita em um ponto, ela tem princípios, ela tem caráter sobre uma situação, aquilo é certo de fazer, é justo, então ela vai fazer aquilo que ela acredita ser o certo. Isso é importante. De repente, de tudo que a gente acabou falando aqui, a gente não falou, poxa, mas será que eu sou autoconfiante? Ou será que não sou? Esse é um ponto em questão, né? Como a nossa live é pequenininha, para que vocês sempre tenham um ganho de conhecimento e tudo mais, a gente falou bastante coisa, mas não demos os pontos do que seria uma pessoa sem autoconfiança, né? Então, vou colocar uns pontos aqui. De tudo que você ouviu, se você não se identificou, pode ser que você se identifique em alguma coisinha agora. Só que agora eu só vou te colocar os pontos. Porque se você pegou e se identificou aqui, arrasta o dedo, volta para trás, começa tudo de novo, escuta tudo de novo.
ver o que você vai ter que mudar, que vai ser muito importante para você, tá bom? O que é o oposto da autoconfiança? É uma pessoa que é insegura, ela tem muita hesitação das coisas, ela tem muita dúvida das coisas que está fazendo, ela tem muita vergonha do que está fazendo ou de fazer algumas situações, ela tem timidez nas ações e situações que ela tem que ser colocada, ela tem aquele acanhamento que nós só é acanhado, né? E isso é um ponto de falta de autoconfiança. Ela é uma pessoa com derrotismo. Eu sempre perco. Vitimismo, sabe? Derrotismo e vitimismo são parentes próximos ali, tá bom? Ela vacila em muitos pontos e ela tem uma indecisão constante. Pegou? Só isso aí. Identificou com alguma das palavras que falou agora? Rasta o dedo, volta lá para trás, você tem que começar tudo de novo. Que aí é onde você vai pegar o que você tem que mudar. Somos detentores da verdade? Não. Nós passamos por muitas coisas e aprendemos o que podia ser feito para melhorar. Que aqui nós queremos só uma coisa de vocês. Olha o recado do Jeff aí, que é a coisa que o acesso... A morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. E você tem que fazer isso, você tem que matar o medo. E é isso que a gente traz para você nesses 30 minutos, para que você possa alcançar a morte do seu medo e ter uma nova atitude. Então já deixa aí também seus comentários, envia para aquela pessoa que está necessitando de escutar isso, que você diz, realmente ela precisa ter autoconfiança agora, e você pode enviar para ela. E nós já estaremos aqui na próxima quinta trazendo um novo tema, e ali vai falar com vocês. É isso aí. Tá, igual, imagina só, Thalisson, o Marcos, que estão aqui com a gente, alguém falar para você, pô, mas você não tinha medo disso? E você tá com a boca doce e falar, morreu. Agora eu estou só mudando minhas atitudes. Estou criando uma nova realidade para minha vida. Para minha vida. Melhor coisa, seja protagonista. Realmente infle todos que estiverem junto contigo, transborde para com essas pessoas. E aí, lá na frente, olhe para trás e fala, poxa, através do acesso, eu tive a morte do meu medo e o início da minha nova atitude. Uma ótima semana a todos.